Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar dos possíveis jogadores que estão para chegar e além disso, também dos salários que foram quitados, foi isso mesmo? As dívidas todas foram quitadas? Enfim, vou trazer para vocês algumas informações sobre isso, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, tá bom? Vai ajudar demais o nossa trabalho aí e tem todas as minhas redes sociais aqui no vídeo, tá? Se você puder seguir lá também, vai ajudar ainda mais. E hypa esse vídeo, galera. Vambora. Vamos falar um pouquinho, então, do nosso galão, do Clube Atlético Mineiro, que ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Isso é um fato. Executivo do Galo, o Paulo Brax, saiu uma matéria no GE hoje falando que o Paulo Brax, ele detalhou as conversas por Renier e Portilha, e ele disse, deixou claro, queremos mais um. Meia do Real Madrid pode ser o último reforço do clube nesse momento. Como assim? Atlético puxou a fila de contratações com o anúncio de Biel. Depois veio a confirmação de Alexander. O meia Renier do Real Madrid pode seguir o mesmo caminho e ser o último reforço da equipe na janela. Os próximos dias serão importantes para a definição. Segundo a apuração, Renier tem um acerto com o Alvinegro. Agora o Galo tenta se acertar com o time espanhol para que o jogador possa rescindir e assinar em contrato definitivo com o clube. Com isso, deixaria partes dos direitos econômicos com o Real Madrid. Ou seja, o papo que tá falando é 50% do passe, né? 50% dos direitos com o Atlético, 50% com o Real Madrid. E o Brax falou sobre, né? Lembro que vazou essa informação faz uns 30 dias. Na época, neguei. Existiu uma conversa inicial, mas que não tinha chance de dar certo. É um atleta que nos interessa. Dependendo da situação contratual, pode ser que a gente consiga. Mas não está concretizado, nem próximo. Mas não nego. Conversei com o atleta com o Real Madrid. Por hora, Renier pode ser o último reforço do Atlético na janela. O cenário só mudará caso o Atlético perca algum jogador, como no caso de Rubens. Dessa forma, buscará reposição para não ter um desequilíbrio técnico. Temos interesse em mais um jogador. Pode ser o Renier, como pode ser outro atleta. Depois, seguraremos até ver o momento da janela, principalmente das possíveis saídas que podem acontecer. A gente estaria satisfeito com mais um movimento, mas a janela é grande. Aí, no caso, o que ele está falando deve chegar só mais um reforço. E aí ele fala do volante argentino, né? Antes de fechar com o Alexandre, o Atlético ficou próximo do Portilha e perguntaram sobre ele. É um jogador que conversamos sim, sentamos à mesa e negociamos. Nos aproximamos de um acerto com o atleta, que queria muito vir para cá e ainda quer. Mas ainda não conseguimos destravar uma negociação com o clube argentino. Ele começou antes de fechar com o Alexander, isso é um dado importante, mas até agora não terminou. Então o papo é que o Atlético deve trazer mais um jogador para o meio de campo, né? O meia, ou o Renier, ou o volante Portilha no primeiro momento. Se acontecer a transação do Renier, o Portilha não vem. Que para mim mostra uma certa incoerência, um certo problema, porque o Alexander ele vem porque o Rubens sai, ou seja, se vem o Renier que é um meia e o Rubens não sai, o Alexander não vem, o Atlético não ia contratar um primeiro volante. Para mim não faz sentido. É a posição mais carente do Atlético hoje, é um primeiro volante. Ah, vai vir o Renier. Foda-se, você tá trazendo o Renier porque é um cara a mais, que é um meio campista, um amador. Acho que vale a aposta. Mas o que a gente precisa hoje é um primeiro volante. E não faz sentido o Atlético não contratar um primeiro volante, gente. Quando abriu a janela, todo mundo tá falando em primeiro volante. Saiu o Rubens, veio o Alexandre. Uma troca de um por outro. Ainda ganhou 3 milhões se você botar, né? Um foi vendido por 12, o outro foi contratado por 8 para 9. Fez 4 milhões. E aí, continua sem o camisa 8. Ou camisa 5. O primeiro volante continua sem. O Alexander vem pro lugar do Rubens, mas não tem primeiro volante. Porra, isso aí é brincadeira, pô. Aí é loucura. Com todo respeito aí, a galera tá de brincadeira. O Paulo Brax, a diretoria, pô. Gente, a gente precisa de um primeiro volante. Todo mundo sabe que a carência do time é um primeiro volante. A gente vai no mercado atrás de um primeiro volante. A gente não fecha com o Portilha, a gente não tem mais nenhum. A gente não tem mais nenhuma opção. Porra, tá de sacanagem. É a posição mais carente, a posição que mais precisa. O Atlético não tem um jogador nessa posição, gente. Não tem, a característica da posição não tem. Tem jogadores que se adaptam e possam jogar lá. O Alexander, o Alan Franco, o Vera. Mas não tem o primeiro volante. O Atlético não conseguiu vender o Vera, Matheus. É por isso, não é. Não é. O Otávio saiu, o Bataglia saiu, não veio ninguém. E foi falado que foi um erro quando lá atrás eles avaliaram que não precisava de primeiro volante. E agora qual que é o problema? Não tem dinheiro? Porra, galera. Tá de sacanagem. Aí estão de sacanagem. Aí é loucura, porra. Aí não dá. Pô, de verdade. Única posição que a gente precisa é um primeiro volante. Ah, é um ou outro. Então não vem o Renier, pô. Já tem o Igor Gomes, já tem o Dudu, já tem o Scarpa. Então não vem o Renier. Caraca, é simples, não é não?
É porque tá mais fácil e vai gastar menos dinheiro, né? Claramente é essa a opção. E por isso vai vir o Renier. E tomara que estoure, arrebente. Mas assim, ainda assim a gente precisa de um primeiro volante, galera. Pô, inacreditável. Parece que é simples, não é não? Não é simples isso? Não é simples, assim? Tipo assim, de verdade. Tem alguma coisa, porra, monstruosa? Não é uma posição tão cara. Pô, mas eu entendo não contratar o Portilha, gente. Não é sobre isso. Mas não tem outros nomes? Não pode trazer alguém emprestado? Não pode achar uma oportunidade de mercado pra primeiro volante? Porra, caralho. Isso eu fico puto. Isso eu fico puto. Vamos lá, falar de coisa boa, teoricamente. Atlético quita atraso com jogadores. Direção cumpre acordo com o elenco do Galo, pagando pendências relacionadas à luva e direito de imagem. Um dia depois da vitória diante do Flamengo, a diretoria quitou a segunda parcela dos valores devidos aos grupos de jogadores. O clube tinha pendências relacionadas ao pagamento de luvas e direito de imagem. Na quarta-feira da semana passada, houve a reunião, né, e o Menin tinha falado que pagaria algumas pendências. No mesmo dia, com o valor depositado por Menin, parte das pendências foi paga. No entanto, ficou acordado que o restante ia vir no final dessa semana, né? O pagamento chega em um momento importante na temporada. Ao vencer o rival fora de casa, o Atlético fica com a vantagem do empate para passar na fase na Copa do Brasil. Ó, aqui tem algumas... Tá. E aí continua. Entenda problemas nas contas do Galo. Crise financeira, chegou ao ápice... Não. Ah, tá. Isso aqui é o semana passada. Beleza. E aí a Itatiaia, ela deu a seguinte conta. Após pagamento dos jogadores, Galo começa a quitar outras pendências, que aí é onde está a importância. Atlético iniciou na semana, pagamento das dívidas relacionadas às contratações do atacante Thomas Coelho e do Natanael. A informação foi apurada pela Itatiaia. Coelho foi adquirido por 5 milhões de dólares, que era 30 milhões de reais na cotação na época, valor dividido em parcelas. Já Natanael chegou por 7,5 de reais, também com pagamento parcelado. Então o Atlético começou a quitar os que estavam atrasados em relação a isso. Outros atrasos. Apesar dos avanços desses dois casos, o Galo ainda enfrenta pendências financeiras com outros clubes brasileiros. O Botafogo cobra valores pela transferência de Júnior Santos, Corinthians ainda não recebeu integralmente o valor por Vera, e Cuiabá exige pagamento referente à venda de Davidson. Cuiabá, a gente sabe que é mais complicado, que já acionou o Atlético no CNRD, né, no resoluções de disputas, para cobrar a dívida de forma oficial, integral, não sei como é que vai ser isso. Tudo em dia com os jogadores. Um dia depois da vitória, o Galo quitou a segunda parcela dos valores do grupo de jogadores que tinha pendências relacionadas ao pagamento de luvas e direito de imagem, informação do Globo Esporte que a gente falou. De acordo com o Everton, o Atlético já havia quitado todos os atrasos dos jogadores e também foram quitadas as comissões dos empresários que estavam atrasadas desde o início do ano. Então as comissões dos empresários que estavam atrasadas foram quitadas e a segunda parte do direito de imagem também. O que é uma ótima notícia, porque isso é importante, porque o Atlético tem sim que honrar com seus compromissos. Esse é o primeiro passo para seguir, é o primeiro passo para andar, mas é inacreditável ter que passar por isso, né? Eu entendo que tem um fluxo de caixa, eu entendo que é muito dinheiro, mas é inacreditável. E que bom que o Galo tá honrando com compromisso, porque o Atlético está no momento mais decisivo na temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Então, por isso, vencer no final de semana é muito importante. Voltar a vencer é muito importante. É muito importante voltar a vencer para dar uma respirada, para dar uma aliviada, para o Atlético conseguir continuar andando e disputando o Brasileirão e ir no mais longe possível, para quem sabe conseguir uma vaga na Libertadores, que essa é a briga, né? Se conseguir essa vaga, mas a gente não pode passar aperto para brigar, para não cair. É isso! O que vocês acham dessa história do volante aí? O que vocês acham também? E deixa tudo no comentário, quero ouvir vocês sobre outras coisas também. É isso, galera. Tamo junto, é nóis.